Amado povo de Deus, queridos irmãos e irmãs, ouvintes e internautas, a paróquia Imaculado Coração de Maria, de Planaltina, Goiás, aqui na região do Paquetá, esse grande aglomerado de pessoas que aqui residem, formando esta bonita comunidade, tem no Imaculado Coração de Maria a sua grande força interior. Para nós católicos, a Santíssima Virgem é um ícone intercessor que no dia a dia das nossas famílias, dos nossos trabalhos, das nossas paróquias, a Santíssima Virgem vai nos carregando pelas suas mãos, nos dando a graça do amor do seu Imaculado Coração, para que nunca deixemos de visitar as eternas moradas do coração eterno do seu Filho Jesus. Essa devoção ao Imaculado Coração de Maria, que remonta lá ao século 17, 18, e podemos lembrar São João Eudes, que já tinha essas intuições da beleza do coração imaculado de Maria. Essa piedade ela vai crescendo também com os papas e ganha um enaltecimento nas aparições de Fátima, quando aos pastorzinhos Nossa Senhora fala também do seu coração e da necessidade até de repararmos aquelas faltas cometidas ao seu Imaculado Coração, através das heresias, das perseguições feitas a Nossa Senhora, não reconhecendo a sua maternidade divina, maternidade de Deus, mãe de Cristo, e a maternidade nossa também humana, não reconhecendo a sua Imaculada Concepção, não reconhecendo a sua assunção ao céu, e tantos outros dogmas e verdades que a nossa Santa Igreja Católica tanto preza em relação a Nossa Senhora. Basta lermos o magistério da Igreja. O próprio Concílio Vaticano II, que apresenta Nossa Senhora na Lumen Gentium como modelo também de igreja. Nossa Senhora nos agrega como comunhão de batizados diante do seu Filho Jesus, o Cordeiro da nossa salvação. Na verdade, meus irmãos, as raízes da devoção ao Imaculado Coração de Maria, elas já estão no Evangelho. Podemos lembrar quando a Virgem e São José se desencontra do menino Jesus em Jerusalém, levando dias para encontrá-lo. E Nossa Senhora, passando aquele vexame, Lucas diz, ela guardava tudo isso no seu coração. Lembremos também aquela passagem quando a Santíssima Virgem e São José vão ao templo para apresentar o menino Jesus, e o velho sacerdote Simeão o acolhe em seus braços e lançam as profecias de dores a Nossa Senhora, dizendo que uma espada irá trespassar o seu coração. De forma que o coração de Nossa Senhora já está presente muito vivamente naqueles poucos relatos bíblicos
sobremaneira de São Lucas, que falam dela. Nossa Senhora é o contraponto de Eva, porque a batalha da Virgem Maria é para instaurar a pureza nos nossos corações, a santidade em nossas vidas e a profunda união com seu Filho, o Divino Mestre, Cristo Jesus. A Virgem Maria não tem necessidade de que nós sejamos dela. O que ela quer de nós é que nós sejamos o seu Filho. A sua maternal intercessão por nós vai neste caminho, nos ajudando a ser de Jesus. Quando a gente medita sobre Nossa Senhora, vem no nosso coração o desejo afetuoso de melhorar a nossa comunhão com Jesus para vivermos a santidade e prepararmos bem a nossa morte. Eva é o símbolo da morte, porque através dela o demônio entrou no mundo dos homens, no mundo da criação, sujou a nossa consciência, impingiu-nos a tristeza da concupiscência, e a morte entra no mundo através da ação orgulhosa do demônio e da abertura de Eva e Adão. E o contraponto, meus irmãos, para que a salvação aconteça na humanidade, se dá por Maria, que ao acolher a voz da embaixada do anjo Gabriel, enviado por Deus, para que sejas a mãe do Verbo, ela diz: fiat voluntas tuas, faça-se em mim a tua vontade. E quando Nossa Senhora adere à palavra do anjo, a vida se faz. É o contrário de Eva, que ao aderir à palavra de Lucifer, do demônio, a morte entra. Quando Eva aceitou a proposta para que comesse do fruto da árvore da vida, ao qual Deus havia imposto uma restrição a ela e ao seu marido Adão, quando ela deixa emergir a doença, a peste do orgulho, ela desobedece. Ela ouve a voz do estranho. E a voz do estranho entra nela como a peçonha, o veneno da serpente, porque o diabo se lhe apresenta na forma de uma serpente. E a tristeza, o desatino entra naquele momento no coração da humanidade primitiva. E nós nascemos sob esse jugo. Mas o amor de Deus, a bondade de Deus, nunca deixou de acompanhar com uma grande luz de esperança o povo nesse mundo de trevas. E foi no meio das trevas, como diz o profeta Isaías, quando o povo caminhava na escuridão, apareceu uma luz, e esta luz é o Messias, é o Cristo, que vem pelo coração de Maria, o imaculado coração de Nossa Senhora. Quando ela escuta a voz do anjo, ela interroga, humanamente, apesar de ter sido criada por Deus de forma imaculada, isentada da peçonha do demônio que entrou no coração de Eva. Mas Nossa Senhora pergunta como. Ela quer saber. E quando o anjo lhe explica, ela diz: faça. É o sim de Maria. O sim de Maria que vai consertar a sujeira que entrou no sim do Pai na criação. Quando Deus diz: faça-se a luz, faça-se o mundo, faça-se o homem, a nossa imagem e semelhança, aquele sim do Pai, tão perfeito, que deu a existência do que nós conhecemos, depois foi maculado pelo pecado da humanidade. E agora a restauração do sim do Pai
se dá pelo sim de Maria. Sim, fiat voluntas tua. E o Cristo se faz, engendra, no seio de Maria, o novo tempo. É o novo éon que chega. É o Logos do Pai, é a palavra do Pai, que agora no coração de Maria vai despertar a libertação e o ódio do demônio, que nós podemos muito bem contemplar no Apocalipse, quando São João recebe as visões de Deus, em que o diabo tem ódio da mulher e do menino. E Nossa Senhora dá a luz a Cristo. E Jesus, meus irmãos, não é uma alegria, uma doçura para Nossa Senhora, é dor. Por isso nós chamamos Nossa Senhora também da Virgem das Dores. O coração de Maria sangrou de dores por ver tudo que aconteceu com este menino. Mas era preciso que essa realidade acontecesse, a libertação, a restauração do fiat, do sim do Pai, em Maria, em Cristo, não poderia se dar sem dor. Por isso que o coração sacrossanto de Jesus, na imagem aparecida a Santa Margarida Maria de Alacoque, no século XVIII na França, Jesus mostra o seu coração sangrando de dor por causa dos pecados da humanidade. Um coração circuncidado por uma coroa de espinhos, mas ao mesmo tempo um coração que chameja fogo, fogo de amor pela humanidade. Cristo é o homem das dores. Nossa Senhora é a mulher das dores. E o coração dela também sangra. O coração de Nossa Senhora também herda a coroa de espinho de Jesus. E nós podemos ver a beleza. A beleza da restauração da humanidade pela salvação amorosa de Deus. Quando no fiat do Cristo, no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, na quinta-feira após ter instituído a Santíssima Eucaristia no cenáculo, após Judas sair, Judas é as trevas, é o resto do Éden contaminado pelo demônio. Quando Judas sai, Jesus fala, chegou a hora. E ele vai ao Getsemane orar. E ali ele sofre e chora. E sua mãe intercede. O coração da mãe dói. O coração de Cristo está partido. É o momento da dor em que Cristo no Getsemane contempla os cravos, contempla a cruz, emborcado em cima daquela pedra que hoje está debaixo do altar da Basílica do Getsemane. Jesus contempla o Tabor, ou melhor, contempla o Monte Sião e o Calvário, onde os instrumentos da paixão já o aguardam. Como nós podemos contemplar na imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que os anjos apresentam a Nossa Senhora e ao menino Jesus os instrumentos dolorosos da paixão, que machuca a alma, que fere o coração. Tanto que no quadro bizantino da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a sandália de Cristo quase que cai dos seus pezinhos. E ele, assustado, contempla os cravos, a cruz, a coroa de espinhos, os martelos, as dores. Ali, no momento do Getsemane, nosso Senhor contempla no seu coração a dor e diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Porém não se faça a minha, mas a tua vontade. Fiat. E ali o diabo começa a sentir a derrota. É o coração do filho, amparado pela intercessão e a força do coração imaculado da mãe, que leva a humanidade a contemplar
o espetáculo mais triste da terra, mas que nos valeu a salvação. Tanto que na vigília da Páscoa, quando nós entramos com o círio pascal aceso na missa, com aqueles cantos lindos, as luzes apagadas, as velas sendo acesas com as suas chamas a tremuluzirem dentro da igreja, que o diácono sobe ao ambão da palavra e canta o hino do Exultet, do início do cristianismo. Ressoa na igreja o canto: ó feliz culpa de Adão, que nos valeu tão grande Salvador. Aqui nós entramos no frescor abrasivo do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Nós somos, meus irmãos, o povo de Deus, os filhos e filhas da igreja que nosso Senhor quis deixar neste mundo para ser a seara da nossa salvação. Os cristãos não têm medo, porque nós temos o amparo do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus, que nos inclitam nesse caminho de esperança. Nós vivemos este momento difícil, e a história sempre viveu momentos difíceis. A igreja nunca teve um caminho de paz, de grande sossego. Sempre nós estamos às voltas com as forças empedernidas do mal para tirar a paz. Mas nós não temos medo, porque nós temos um refúgio: o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. Se nós perguntássemos a Nossa Senhora hoje: ó Virgem Mãe, o que mais fere seu coração e o coração do seu bendito Filho? Certamente, meus irmãos, teríamos no nosso coração uma resposta muito simples: o pecado. Porque o próprio Jesus diz: o mundo jaz sob o pecado. E quando nós falamos do mundo, nós estamos aqui falando das montanhas, dos belos rios e bosques, das nuvens, das estrelas e da realidade corpórea, fisicamente criada por Deus. Quando Jesus fala do mundo, é desta realidade invisível, dantesca, que brota dos corações que quebram a aliança com o sim de Deus e produz o pecado. Jesus dá um nome terrível a isso: Mysterium Iniquitatis. É o mistério da iniquidade. É o mistério do pecado, que hoje impera nesse mundo de forma terrível, que machuca as vidas. A própria pandemia, ela traz com ela um paralelo de pecado, de miséria, de maldição, de horrores. E nós vemos esse mundo nosso hoje sufocado. Um mundo que só olha para a terra, que só olha para a matéria. Um mundo que parece que tudo se resume nesta corporeidade nossa passageira. Só se fala de remédio, só se fala de vacinas, só se fala de máscaras, só se fala de cuidados, só se fala de pelejas, que tem sua importância e é preciso que faça. Mas não se falam do pecado. Quanta gente está enriquecendo em cima da peste? Quanta gente está buscando interesses políticos em cima da peste? Quantas mentiras, quantas falácias, quantos aproveitamentos. E o nosso povo sofrendo, com o coração pingando lágrimas e sangue. Nossa Senhora, com seu Imaculado Coração, nesta noite denuncia para nós que o pecado é a desgraça maior do nosso momento. Prostituição, roubalheira, desonestidade,
famílias destroçadas pelo divórcio, filhos que não amam mais os seus pais, juventude e adolescentes mergulhados até o pescoço na pornografia, nas drogas, em tudo que não presta. O pecado vai azedando o mundo. Essa é a pandemia das pandemias, o mistério da iniquidade, que está destruindo a vida das pessoas. É uma tristeza, meus irmãos, o que a gente vê. E nós, como cristãos, temos a obrigação de viver o nosso batismo e de sermos sinais. Eu tenho visto muitas ações bonitas dos católicos, dos cristãos, nesse tempo terrível. Gente que está orando mais, gente que está indo nos hospitais, sacerdotes que estão gastando suas vidas nos confessionários, atendendo as pessoas sem medo. Comunidades que estão firmes, ajudando os pobres, solidariedade, orações, palavras de conforto, belezas. Quanta coisa bonita nós temos visto também nas próprias administrações públicas, muitas autoridades preocupadas também, ajudando, fazendo o que é possível para amenizar as dores. Eu creio, meus irmãos, que ao encerrar esta festa, nós precisamos pedir a Nossa Senhora que o seu imaculado coração possa tocar o nosso. Nós precisamos amar mais nossas famílias. Os filhos precisam amar mais os seus pais. Nós precisamos buscar mais a pureza. O nosso mundo está sujo. As pessoas estão contaminadas com a prostituição. É lastimável que a gente vê correr nas redes sociais dos nossos adolescentes tanta pornografia, tanta jogatina, crianças com 4, 5 anos já viciadas em jogos, grupos que partilham pornografia o dia todo. Onde nós vamos parar, meus irmãos? Um coração impuro não vê a Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, disse Jesus. Nós precisamos tomar consciência que a Igreja Católica, que os cristãos, que nós precisamos dar testemunhos da pureza de Deus neste mundo. Esta paróquia aqui, ela é uma grande força, que talvez vocês não sabem fazer um diagnóstico do que a paróquia Imaculado Coração de Maria pode fazer nesses grandes 7 bairros que a compõem. Vocês precisam sentir que são os arautos do coração da Virgem Mãe. Nós, católicos, não podemos querer ser fariseus e nem nos achar melhor do que os outros. Mas nós precisamos ser diferentes no jeito de tratar as pessoas, no jeito de trabalhar com honestidade, no jeito de tratar os nossos negócios, na prudência, na vivência bem do casamento, renunciando a adultério, a traições, a violência, o respeito às crianças, a autoridade do pai, a autoridade física, a autoridade espiritual, a autoridade provedora do pai dentro de casa, exemplo de São José. O exemplo da mãe como mulher que cuida, primeira mestra dos filhos, mãe firme, mãe que dá aos filhos os ensinamentos da verdade, por mais pobre que seja fisicamente um lar, mas ali precisa ser incutido esses valores que não morrem. Hoje nós temos uma avalanche de propaganda contra a família, uma destruição da família. Com tantas leis, com tantas bobagens para destruir aquilo que o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus nos ajudou a edificar
no Ocidente. Os valores, a honestidade, a paz, a família. Que esta festa nos ajude a buscar um rumo para as nossas vidas, a buscar a santidade, a refutar o mistério da iniquidade. Se o diabo vem e lhe oferece a maçã do pecado, sopra no seu ouvido, para que obedecer a Cristo derrotado? Para que olhar para esta imagem do Imaculado Coração? Para que olhar para a imagem do Sagrado Coração de Jesus? Curta a sua vida, viva a sua liberdade. E se isso vem ao coração de vocês, jovens, renuncie. Em nome de Jesus, pelo sangue dele, renuncie. E peça a intercessão da sempre Virgem Maria, para que um dia nós possamos todos, livres das tempestades e intempéries presentes, viver o nosso batismo no mistério do céu, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos e santos e o Imaculado Coração de Maria. Creio em Deus Pai, Santa Teresa.